E aí, pessoal, vamos continuar aqui, né, tratando dos dispostos do decreto 1171. E a gente vai estudar esse dispositivo agora, o item 3, tá? O item 3 traz outro item que é bastante explorado em provas, porque ele trata da moralidade. A gente já falou algumas coisas, então o que você vai anotar aqui, ó? Quando a gente fala o seguinte, ó. Opa, peraí, tá horrível isso aqui. Vamos lá. Moralidade. Quando a gente fala de moralidade, tá? São aquelas questões que norteiam a conduta. A moralidade, ela tem dois pontos aqui que eu vou anotar de acordo com, né, o dispositivo. Então, não se limita, tá? Não se limita à distinção entre o bem e o mal. Não se limita. Mas ele fala o seguinte, nós temos uma ideia, né? Tem que ser acrescida dessa ideia. A ideia é sempre o bem comum. Façam aí uma anotação, que isso aqui ajuda demais a responder questão de prova, né? Tem uma questão que foi construída assim, tem aí, né, o pessoal quer colocar a decisão das políticas públicas na mão de um pequeno grupo de pessoas. Pode ser legal, né? Mas será que essas pessoas, né, essas pessoas, elas vão pensar no bem comum ou no interesse do seu grupo? Se você lembrar que a ideia da ética, da moralidade é sempre o bem comum, você já consegue eliminar. Lembra o seguinte, a moralidade ela não se limita entre distinguir, né, entre distinção entre o bem e o mal. Ela tem que ser acrescida que a ideia, né, é sempre o bem comum. E aí o que vai trazer, né, dentro dessa questão aqui, o que vai trazer pra gente a... peraí. O que vai trazer para nós a moralidade do ato administrativo? Não estou falando lá das regras, dos atos que você estuda em direito administrativo, né? A moralidade do ato administrativo, ela vai ser atingida com o equilíbrio. Equilíbrio entre o quê? Entre legalidade e a finalidade. Esse bem comum, aqui, ó, essa é a finalidade. Chegou nessa linha de raciocínio também? A finalidade da administração pública é o bem comum. Quando eu falo que a moralidade do ato administrativo é o equilíbrio entre a legalidade dele e a finalidade, então ele tem que ser legal e atender ao bem comum. Essa é a finalidade, né, que ela tem que ser atingida. Esse inciso é bem cobrado, tá? E eu quero chamar a atenção para vocês que nessa questão da legalidade, né, essa questão do equilíbrio, ele tem muito a ver com a mediânia aristotélica, que ele defendia, né, que os extremos são vícios, tanto escassez, pessoa muito pão dura, né, quanto a pessoa gasta demais, tem compulsão por comprar, gastos excessivos. E aí que ele falava o quê? Não, a mediânia, o equilíbrio, a perfeição está quem mantém o equilíbrio. Não gastar de menos, não gastar de mais. Dentro da administração pública, esse é o mesmo equilíbrio. Ele tem que ser legal, né? E ele tem que estar ali balizado com o bem comum. Porque senão seriam dois extremos. Ele é legal, né? Ou, enfim, ou não é legal. Então tem que ser legal. Ele é bem comum, não é bem comum, bem no grupo. Então tem que ter o equilíbrio entre esses dois pontos. A moralidade do ato administrativo, ele está no equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Leia-se que finalidade é esse aqui, tá? É o bem comum. Fechou? Agora a gente pode ler o dispositivo. A moralidade não se limita, vamos anotar aqui, ó, não... Opa, essa cor não, né? Senão... Vamos lá.
ela não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia do que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre legalidade e finalidade na conduta do servidor é o que pode consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, esse equilíbrio, né, da conduta do servidor vai trazer ali o equilíbrio do ato administrativo. Fechado? Vale lembrar, né, pessoal, que essa questão aqui da moralidade, ela também é um princípio constitucional. Você tem lá, artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. O LIMP, né? Então, ele é um dispositivo constitucional que está aqui no nosso decreto também. Tem questão sobre o assunto. Na administração pública, moralidade restringe-se à distinção entre o bem e o mal. O servidor nunca poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Vê que a questão fez meio que uma salada, né? Mas ela está errada. Por que ela está errada? Isso aqui, ó. Esse restringe. Né? Lá diz, não se restringe entre a distinção do bem e do mal. Além da distinção entre o lícito e o ilícito, a moralidade da administração pública também abrange a ideia de que a finalidade do seu ato deve ser sempre o quê? O justo, equilíbrio, honesto, bem comum, ético. O que fala o dispositivo? Ó, além de decidir entre o legal e o ilegal. Lembra que eu falei para você que as questões têm costume de trocar, colocar sinônimos? Tá aqui mais um exemplo. Ele vai decidir, né, aqui focado no bem comum. Ah, mas eu não poderia anotar o que é ético? Não, não poderia. Anote que está de acordo com o decreto. Letra D. A moralidade do ato praticado pela administração pública é evidenciada pela, olha, exclusiva análise entre a distinção, né, entre o bem e o mal. O Sebrasp tem muito essa característica, né, de colocar ali, né, exclusiva, sempre, né, mas tem que tomar. O servidor jamais poderá. Esse jamais já não é errado, né? Já não é errado. Ok? A moralidade administrativa destina-se à aferição do honesto e do desonesto, o que conduz para além da diferenciação entre o bem e o mal. Olha que interessante essa questão que o Quadrix fez. Ele inverteu, né? Lembra? Inverte os conceitos e parece meio estranha. Mas a questão tá ótima, ela não tem erro algum. Tá? Ou tem erro? Será? Será que ela tá certa ou tá errada? E eu quero que você pense. Ela tá invertida. E você acha o quê? Tá invertida, tá certo, tá errado? Quer pensar? Vamos tomar uma água enquanto você raciocina aí? Eu acho bom, né? Acho muito bom. Veja, pensa comigo. A moralidade administrativa destina-se à aferição do honesto e do desonesto, o que conduz para além da diferenciação entre o bem e o mal. Ixi, confuso. Eu vi que vocês estão quietos aí, talvez você esteja com dúvida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais uns minutinhos, e aí, né, eu volto nela. E aí você pensa aí, enquanto a gente vai falando, a gente vai falar do próximo dispositivo, tá? Para você não se confundir, né, desse ponto. Eu estou deixando aqui, né, para você pensar mesmo. Porque quando a gente aperta, né? Ixi, eu não tô com material, né? Eu não tô com material aqui, enfim. Eu não vou passar não, eu vou responder agora. Por que eu vou responder agora? Porque é mais fácil, né? A moralidade, ela não se destina à aferição do honesto e desonesto. A moralidade, ela não se limita, na verdade, entre a distinção e o bem e o mal.
ela tem que ser acrescida o quê? Ó? Ela tem que ser acrescida do quê? Do bem comum. Do bem comum. Aí ele fala, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta que pode consolidar a moralidade administrativa. Ah, então a questão está errada. Porque ele não se destina, né? A moralidade ela não se destina a ferir o que é honesto e o que é desonesto. Não é esse o objetivo. Tá? Ela, né? Ela para ali. É meio estranha, mas é isso mesmo, é assim que funciona. Fechado? Lembre do texto do decreto que vai te ajudar muito nesse ponto. Avançando. Vamos falar um pouquinho da remuneração do servidor. Remuneração. A remuneração do servidor, ela é custeada, né? É custeada pelo quê? Pelos cofres públicos. Aí pensa o seguinte, esses cofres públicos aqui, qual que é a fonte dela? É os tributos. É os tributos da sociedade que o pagam. A remuneração do servidor é custeada pelos tributos? Sim. E esses tributos, eles são pagos como? Ó, gente, os tributos eles são pagos de duas formas. Diretamente. Então, quando você tem o imposto de renda retido na fonte, por exemplo. Ou então, indiretamente. Quando você abastece o carro, ou faz compra no supermercado, ou qualquer serviço que tu contrata, tem tributo lá. Você está pagando indiretamente. Legal? E olha que ele fala, esses tributos, eles são pagos por quem? Os tributos são pagos pela sociedade, evidentemente. E também sabe por quem? Pelo próprio servidor. Os tributos são custeados pelo próprio servidor também. Então, o que o servidor paga de tributo, recolhe de imposto, né, paga imposto de renda, ajuda, né, indiretamente, a sua própria remuneração. Tá? E mexer com dinheiro público não é brincadeira. Durante alguns anos, eu administrei um fundo aqui na comarca aqui do Fórum. Era só pesadelo. Tá? Então, se você puder fugir de dinheiro público ali, fuja. Ok? E aí é o seguinte, para isso, né, ele complementa. Pode meio que, ó, né? Aí ele vai falar o seguinte. Aí, então, ele exige, por conta disso aqui, que a moralidade administrativa ela se integre ao direito. E é direito com letra maiúscula, tá? Ou seja, as leis, ao nosso ordenamento jurídico. Como que? Deixa eu pôr agora aqui no texto, né? A remuneração do servidor é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre ao direito. Tá? Aí ele fala, isso ele vai se integrar como um elemento indissociável de sua aplicação e sua finalidade. Qual que é a finalidade mesmo? É o bem comum. Erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Esse é o tipo de dispositivo que, se você não ler ele, você não acerta a questão de prova. Tem que ler, porque o que tem a ver remuneração com se integrar ao direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade? Né? Veja, elemento indissociável da aplicação e da sua finalidade. Finalidade é o bem comum.
E isso vai tornar também essa questão legal, o recebimento legal. Essa parte final não cai muito, mas a parte inicial, que é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente, cai mais. É o tipo de dispositivo estranho, mas que você tem que conhecê-lo para acertar as questões de prova. A remuneração do servidor é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre ao direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, emergindo-se como consequência em fator de legalidade. Exatamente o mesmo texto. Por isso que eu já quis ler ele direto. Porque é um trem confuso, então nem o examinador quer arriscar errar. Ele colocou integral, deu um copia e cola e acertou a questão. Tá bom? Tá certo, não tem segredo. Bacana? A remuneração do servidor é custeada pelos tributos pagos indiretamente por quase todos, excetuado o próprio servidor. Não, é até o próprio servidor, né? Então, por todos, né? Inclusive o próprio servidor. Então, questão muito simples, conhecendo o texto. Tá bom? Já que a gente está falando de remuneração, né? Vamos falar do trabalho do servidor. O trabalho do servidor, né, ele trabalha e ele presta serviço aqui à comunidade. Não é isso? Mas ele prestando esse serviço para a comunidade não é um acréscimo ao, né, ao bem-estar do próprio servidor? Vamos pegar lá o pessoal da Receita, trabalhando, né, e pegando casos ali de sonegação. Esse dinheiro que vai ser arrecadado, essa multa, enfim, vai servir ao bem comum, evidentemente, mas vai trazer mais dinheiro aos cofres públicos e isso vai crescer na própria sociedade inteira. Então, o servidor público, ele usufrui do seu próprio trabalho. Porque ele serve à comunidade. E ele, como ele integra a comunidade, ele é beneficiário desse trabalho. Joia? E aí, olha que legal, ele coloca um negócio meio estranho aqui, ó. Já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Lindas as palavras do inciso 5. E é isso aí, tá? É verdade. Eu sou servidor já há muitos anos, então posso afirmar que tá certinho isso aí. Legal? Ó, questão de prova. O trabalho desenvolvido pelo servidor perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar? Até aqui tá certo. Já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio? Perfeito. Olha, nem tem segredo, não. É questão correta, questão simples, questão direta ao ponto. E aí? Legal, né? Pode ver que está bem alinhado aos pontos que nós vimos aqui. Maravilha? Olha lá, outro ponto. Vamos falar da questão da publicidade. Publicidade. Nem vou voltar para a tela. Publicidade é um trem complicado dentro da administração pública. O que você vai fazer? Ó, a publicidade, primeiro, ela é um requisito
tanto para a eficácia quanto para a moralidade. Você acha que as coisas secretas são morais? Então, a sociedade tem direito à verdade. O bom prestador, né, o bom administrador público, ele tem que agir com transparência, prestar contas. Essa prestação de contas vai mostrar que ele está sendo eficaz e ele está fazendo tudo dentro da lei. É moral, ele não está fazendo, né, mesmo que seja legal, questões escusas. Legal? Então é mais ou menos essa ideia. Só que isso não é sempre assim. Todos os atos, né? Todos os atos, eles serão públicos? Não. Tá, mas o primeiro que a gente vai anotar aqui é o seguinte. Por que a gente tem que ter essa questão aqui da publicidade? O que é a omissão? Se a gente omitir a publicidade. A omissão, gente, ela é, sabe o quê? Um comprometimento ético. Ético contra quem? Contra o bem comum. Tudo que está ali como secreto, sigiloso, pode ter certeza que está flertando com a imoralidade. A não ser que né, nós temos regras próprias. Ó, vou pôr bem grande aqui um salvo. Nós temos 3 hipóteses trazidas pelo nosso decreto, mas claro que podem existir mais, né? Nós temos os casos de segurança nacional, nós temos os casos de investigações policiais, e nós temos aqui o interesse superior, né? Interesse superior. Ele coloca ou do Estado, ou então da administração pública. Esses são os pontos. Legal? Para que a gente tenha isso, preste bastante atenção agora. Isso aqui, ó, tem que ser, olha a palavra, ó, um procedimento previamente declarado sigiloso. Eu não posso, agora eu vou declarar sigiloso. Não. Previamente, tá? Previamente. Veja. Tudo organizado aqui sobre esse dispositivo. Vamos lê-lo. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais e interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados, aí ó, previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisitos de sua eficácia e moralidade, ensejando sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Ou seja, comprometimento ético contra o bem comum. O que é imputar? Vai punir, né? Vamos colocar aqui, ó. Imputável a quem negar. Fechou?
Veja que são pontos bem simples, né? E aí você vai ter esses mapas mentais aí também no seu material para você poder, né, memorizar depois, estudar. Acho que bacana você fazer isso. Joia? Fechou, né? Tem questão? Acho que a gente pode fazer mais um ponto, né? Mais um ponto. Já que a gente falou da publicidade, vamos falar de outro tema polêmico aqui, que é um negócio chamado verdade. Você que é casado, namora, ou mesmo no convívio familiar, a mentira é boa? Então, por que você acha que na administração pública ela seria? Toda pessoa tem direito à verdade. Não podendo o servidor público omiti-la ou falsear, né? Vou omitir isso aqui. Ainda que essa verdade ela seja contrária aos interesses da própria administração pública. Ou então do próprio interessado. Ah, eu vou contar uma outra história porque vai ficar chateado. Não. Né? Toda pessoa tem direito à verdade. Não pode o servidor omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa ou da administração pública. Memorize esse trem. Tá? Então, verdade. O que a gente vai falar sobre a verdade? Toda pessoa tem direito. Toda a pessoa tem direito. Servidor não pode omitir, falsear, né? Ele fala, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa ou interessado, né, tanto faz, ou então da administração, ADM, pública, tá? Toda pessoa tem direito à verdade. E aí ele tem um texto que fala o seguinte, ó, a gente viu, ó, toda pessoa tem direito à verdade, o servidor não pode falseá-la, omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Aí tem um texto lindo, ó. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Poxa vida, olha que louco. Né? Acho que você consegue me ver aí, né? Eu não tô ficando careca, não. Né? Você vê, isso aqui é bem importante. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão e da mentira. Se em casa, né? Se em casa não funciona bem, você imagina dentro de uma nação inteira. Uma nação que é enganada. Um líder que mente, fala uma coisa, depois pratica outra. Alguém que oprime a sociedade. Isso se fala muito dentro da ética. Nós temos um tópico, você deve ter passado por lá talvez, sobre diversidade. Hoje fala de... Não, temos que ter diversidade. Diversidade disso, diversidade daquilo, diversidade de raça, cor, gênero, idade, tudo. Você sabe o que não é admitido? Diversidade de pensamento. As pessoas que pregam a diversidade são aquelas que mais oprimem aquelas que pensam diferente dela. Olha que maluco. Pessoas que mais praticam a diversidade são aquelas que mais oprimem aquelas que têm pensamento diverso delas. Tá bom? Então, isso aí faz parte da teoria da ética também. A gente estuda isso na parte lá de teoria da ética que tem nos blocos aí nos cursos. Ok? Então nós temos que ter esse ponto que é interessante que você memorize aqui também.
Deixa eu ver se... tem umas questões para a gente fazer, tá? E esse aqui, ele é um bloco, um item longo, então a gente vai ler ele juntos, para a gente fechar esse bloco aqui, tá? Olha só. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Ou seja, o que a gente tem como esforço pela disciplina aqui? Vou anotar. Fica mais fácil. Esforço pela disciplina. O que a gente tem que ter? São 4 pontos. Então, cortesia, boa vontade, cuidado. Qual que é o último, você lembra? Tem que lembrar, eu lembro, né? É o tempo dedicado ao serviço público. Tá? Isso é o esforço pela disciplina, caracterizado aqui, tá? Pelo decreto 1171. Deixa eu diminuir aqui. Sabe? O que mais que ele fala para nós ali? Nós temos também, sabe o quê? Tá? Tratar mal uma pessoa. Pessoas. Sabe o que o código considera que é tratar mal uma pessoa? É causar dano moral. Ele tem um texto, lá no texto, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tratar uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Mas e uma pessoa que não paga? Eu posso tratá-la mal? Dificilmente alguém vive em sociedade sem pagar algum tributo, né? A sociedade, ela é baseada no tributo. E aí, mas a pessoa é menor de idade. Os pais, os responsáveis legais, pagam tributo. Essa pessoa, né, um bebê recém-nascido lá no hospital, indiretamente ele está pagando já. Porque os pais estão pagando o serviço hospitalar, estão pagando o plano de saúde, então está saindo do patrimônio desta família, que seria da herança desta criança. Então todo mundo paga, tá? Não vai interpretar de forma diferente, tá bom? Legal? Então tratar mal as pessoas que pagam direto ou indiretamente os tributos significa causar dano moral. Ele continua, ó. Da mesma forma, vamos lá, da mesma forma, causar dano a qualquer bem que pertence ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas não é apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações do Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo e suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então, o que você vai anotar aqui? Você vai anotar o seguinte: o descuido com a coisa pública, no geral, tá? Equipamentos, instalações, isso aqui, o descuido com a coisa pública, ela é o quê? Uma ofensa, certo? É uma ofensa a quem? Ofensa ao próprio Estado. E eu vou colocar o que ele falar, né? A todos os homens, aqui com letras maiúsculas, homens de boa vontade. Tá esquematizadinho aqui esse dispositivo para vocês também, tá? Leiam eles, não deixem de lembrá-los, não deixem de lembrar disso aqui na hora da prova. Pega a sua lei e vá fazendo os textos assim. Tá? Tem questões para a gente fazer. O servidor público, no exercício do cargo, tratar mal um contribuinte, ó, já falou contribuinte. Se é contribuinte, a pessoa paga imposto, né? Sob o ponto de vista das regras atinentes à ética no serviço público, ele pratica
ato ilegal, ato injusto, ato gerador de dano moral, conduta de má-fé ou conduta atentatória à cidadania. Eu sei que dá para fazer, encaixar outras coisas, mas no nosso escopo da ética, ato gerador de dano moral, como estipulado, né, aqui no Estatuto. Tratar mal uma pessoa que paga seus próprios tributos significa direta ou indiretamente causar-lhe dano moral. Ele inverteu aqui, ó, né? Mas a questão tá perfeita também. Não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema aqui. Fechou? Segundo bloco aqui das regras deontológicas finalizado. A gente, no próximo, passa para o terceiro e último das regras deontológicas. Não sai daí não.